Muito bem, gente. Capítulo 19, a surpresa dos Babilônios. Bom, primeira coisa, dê joinha no vídeo, né? Senão, eu vou puxar o pé de vocês na madrugada. Muito bem. Ah, a surpresa dos Babilônios. No dia seguinte, Dona Benta falou da pátria da mulher de Nabucodonosor. Eu já me referi a Média, disse ela, aquele país onde o rei da Babilônia descobriu a princesa que desejava. Medos e persas eram ramos da família ariana, que haviam emigrado para uma região a leste da Mesopotâmia. Tinham a mesma religião, vinham do mesmo sangue e acabaram fundidos num só povo. Que religião era deles, vovó? Uma diferente da dos judeus, dos gregos, dos fenícios, dos egípcios e dos babilônios. Entre os persas apareceu um homem de tanta sabedoria como Salomão. Chamava-se Zoroastro. Zoroastro, eu vi muita coisa, menção sobre ele, mas nunca me interessei em ler mais. Vamos ver. Esse homem passou a vida no meio do povo, ensinando preceitos de moral e cantando hinos. E tudo quanto disse foi reunido num livro que ficou sendo a Bíblia dos persas. Interessante. Tem uma coisa que fiquei curioso. Zoroastro ensinava que o mundo era governado por dois espíritos, o do bem e o do mal. Bom, isso os chineses também já faziam, né? No yin e o yang, né? Aquele círculo do lado preto e do lado branco, né? O espírito bom era a luz e o espírito mau era o escuro, ou as trevas, como dizem os poetas. O nome do espírito bom era Mazda, em honra da qual os persas conservavam um fogo sempre aceso. Imaginavam eles que Mazda residia ali, naquele altar de fogo que certos homens não deixavam que se apagasse nunca. Esses homens chamavam-se Magi, e o povo o supunha capazes de fazer as mais maravilhosas coisas. Daí vieram as palavras magia, mágico e mágica. Magia é a arte de fazer mágica. Mágica é qualquer coisa de maravilhoso que não parece natural. Mágico é o homem que faz mágicas. Daí uma coisa que eu não sabia. Pois é. Mais uma, né? Agora é preciso que vocês saibam que os persas daquele tempo eram governados por um grande rei de nome Ciro, mencionado na Bíblia também, tá? Casado com a rainha Sera, filha da princesa Sara, neta do imperador Sura, de Semília lá no seu canto. A diabinha parecia resolvida a sabotar a história de Dona Benta, e por isso vinha sempre com suas graças muito sem graça. Mas todos tinham combinado fingir que ela não existia, de modo que a sua sabotagem de nada adiantava. Dona Benta continuou. Mas antes de prosseguir, temos de dar uma espiada em outra terra, que ficava perto de Troia, a Lídia. Era um país pequeno, mas muito rico. Seu rei Creso tinha fama de ser o homem mais opulento do mundo. Até hoje, vovó, esse nome de Creso é aplicado aos ricos, disse Pedrinho. Ainda ontem li no jornal Rockefeller, que é um dos Cresos modernos. Perfeitamente. E o rei Cresos era mesmo rico. E o rei Creso era mesmo rico. Possuía todas as minas de ouro de Lídia e ainda arrecadava tributo de todas as cidades próximas. Creso fez uma coisa muito importante para o mundo. Até então não havia dinheiro. Para comprar mercadoria, usava-se o sistema de troca. Se eu, por exemplo, tinha ovos e queria comprar trigo, trocava o ovo por trigo. Mas isso era um grande transtorno, porque quem tivesse trigo poderia não precisar de ovos, nem de nada que eu tivesse. Fazia necessário haver moedas, isto é, uma coisa de valor fixo que a gente pudesse trocar por tudo quanto quisesse. No tempo de Creso, o ouro já estava sendo usado para facilitar a troca, mas só quando o objeto tinha muito valor. Um cavalo, por exemplo, era trocado por uma certa quantidade de ouro, mas para coisas pequenas. As comprinhas de todo dia, verdura, pão, toicinho, etc. Como fazer?
Levar à padaria um saquinho de ouro em pó para que o padeiro tirasse de dentro a pitada correspondente a um pão? Impossível. Creso então teve uma grande ideia. Cunhou o ouro, isso é, dividiu-o em pequenos pedacinhos de um peso certo, que vinha marcado no metal. Também vinha marcado o seu nome, para mostrar que o rei garantia aquele peso. Desse modo, tudo se facilitou enormemente, porque em vez de estar a cada instante pesando ouro em pó, a gente podia usar ouro já pesado. Moeda quer dizer isso, um peso certo. Não sabia disso também. Moeda igual peso certo. Ah, agora eu compreendo porque a moeda da Argentina se chama peso. É por isso, sim. Em toda a América Latina, o povo chama peso ao dinheiro. Nos próprios Estados Unidos, os latino-americanos que lá moram dizem peso em vez de dólar. Mas esse creso, apesar de haver prestado um grande benefício ao mundo com a introdução da moeda ouro, não recebeu nenhum prêmio. Antes, pelo contrário, suas riquezas despertaram a inveja de Ciro, o rei da Pérsia, o qual logo movimentou seus exércitos para atacar a Lídia. Creso foi correndo consultar o oráculo de Delfos para conhecer o resultado da luta. O célebre oráculo respondeu com a esperteza de costume: um grande reino vai cair. Creso pensou consigo que tal reino só podia ser o da Pérsia, e pulou de contente. Mas não foi. Foi o seu. Com a maior facilidade, Ciro conquistou a Lídia. Que bom negócio, pensou ele vendo a dinheirama que pegou. Aquela vitória lhe serviu de aperitivo, e Ciro resolveu conquistar também a famosa Babilônia, que vivia cada vez mais atolada nos vícios. Certa de que com as muralhas erguidas por Nabuco, ninguém punha o pé lá dentro. E acho que tinha razão, disse Pedrinho, porque afinal de contas uma muralha daquela altura e largura não podia ser pulada, nem furada, nem destruída assim, sem mais nem menos. Mas eles se esqueciam de que para atravessar a cidade, o rio Eufrates tinha de passar por baixo das tais muralhas. Ciro notou esse ponto fraco. Onde passa um rio, passa um exército, disse ele. Como? Desviando o curso do rio e marchando pelo leito seco. Foi o que fizeram os persas. Enquanto lá dentro o jovem rei Baltazar se regalava num banquete sem fim e todos os babilônios sorriam da hipótese de alguém conseguir transpor as muralhas, Ciro desviou o rio e entrou. Desse modo invadida, a Babilônia rendeu-se sem luta no ano 538 a.C. Quem lucrou foram os judeus. 2 anos mais tarde, Ciro os libertava, permitindo que voltassem para suas terras. E hoje, vovó, que resta dessa grande Babilônia do tamanho de Londres e Nova York juntas? Que será? Que será? Que será? Resta o nome na memória dos homens. E no lugar onde ela existiu, um amontoado de terra. Da terra a que se reduziram os tijolos com que fora construída. Jardins suspensos, muralha, torre de Babel. Tudo virou terra solta. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, divulguem o vídeo. Até a próxima.